Oi, gente, tudo bom? Olha a gente aqui de novo no Tech Club da Martech Co. E hoje a gente vai falar de um assunto assim que é sensacional, todo mundo gosta. A gente vai falar de marketing. Marketing, né? Aquele que faz toda a estratégia, que desenvolve todos os produtos, que se preocupa com o cliente, que prepara vendedor, que prepara processo, que se preocupa com o canal, que faz toda a análise, segmentação, e isso se resume ao nosso convidado, Marcelo Boldrini, um cara que é o cara do marketing, que está exatamente nesse momento, né? Especialista, dirigia toda uma grande empresa que era a Oi, né? Na parte do go-to-market. E aí, Marcelo, fala pra gente. Tudo bem, pessoal? Olá, Ieda, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, muito carinhosa. Bom, eu tô aqui pra gente falar de marketing, né? Vamos falar um Vamos falar pouquinho? de marketing? Vamos brincar Bora. um pouco de marketing, fazer um ping-pong? Agora. Então é agora. A gente tem as evoluções do marketing, que nem as evoluções do mundo, das guerras, o marketing tem as suas marcas, né? O marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Onde a gente vai parar? Como é que você vê hoje o marketing nessa composição junto com a tecnologia? E o Boldrini, né, que tem toda essa experiência, você passou por tudo que é a área de marketing. Eu acho que isso agrega de uma forma absurda, mas essa inovação toda que vem no marketing, né, o Kotler sempre fala, né, o marketing não para nunca, né? É um mundo em movimento. Esse é o marketing, porque ele depende do consumidor. Como é que você vê o marketing em toda essa sua história e como é que a gente pode aplicar ele com toda a tecnologia? Eu acho que você tem razão, acho que o marketing ele vai se renovando à medida que a gente muda também o pensamento do cliente, do consumidor. Nós estamos em constante mudança, né? E o marketing, como ele dá voz a muita dessas estratégias, então, quando você tem o produto, o desenvolvimento, e você dá voz para isso, ele é a transição, ele é o caminho, ele é o meio. Então, obviamente, ele acaba mudando também, né? Você falou alguns conceitos importantes, né? Do marketing 1.0 até o 4.0. Eu acho que no 1.0 a gente tinha ali um foco muito grande em produto, né? Ele era basicamente tudo que existia, é o começo de É o tudo. Super P, né? É o Super P, era o que a gente começava ali numa estratégia de pensar nisso, de como eu vou falar, de levar a minha solução, o meu produto para o meu cliente. Então era totalmente voltado para produto. Isso remonta ao começo do marketing enquanto área de estudo, né? Logo depois a gente começou a perceber, eu acho que isso ficou muito claro, que necessitava se mudar um pouco essa visão para um pouco no foco no cliente. Então você já não tinha mais um desenvolvimento tão grande no produto, na estratégia de comunicação, né? De como você levava isso para fora, você falava muito do cliente. O nosso consumidor ele começa a pensar que ele precisa ser atendido, né? E o marketing acompanha essa visão também. E ele quer Depois, serviço, né? ele quer, Ele não quer só o produto. e ele começa a pensar naquela solução um pouco mais ampla, né? Isso ainda, eu acho que de certa forma, a gente consegue ver isso ainda hoje, né? Depois você tem o chamado Market 3.0, que ficou conhecido pelo propósito. Então, além de eu ter um produto do 1.0, ter um foco no cliente, agora também eu tinha que mostrar um propósito daquela minha solução, da minha empresa. Então, não adiantava eu ter um produto muito bom e estar totalmente focado na solução que o cliente queria. Eu também tinha que ser uma empresa, uma marca que tivesse um propósito, que eu ia buscar uma visão social, uma mudança para onde eu estou inserido, né? E eu acho que agora a gente já entrou há algum tempo, mas quando a gente fala de 4.0, a gente fala de tecnologia. E o que mais do que isso, né? A gente tem a influência do digital, dessa revolução que é o digital e como ele trouxe para o marketing, né? A gente tem aí uma visão de dados que começa a ser cada vez mais importante, você tem uma visão de personalização, a gente fala muito de inteligência artificial, mas isso a gente já vive há tanto tempo com os algoritmos aí nas nossas redes sociais, mostrando efetivamente para o nosso consumidor, para a nossa persona, aquilo que vai fazer diferença para ele, né? E eu acho que, de certa forma, por mais que a gente tenha esses períodos, a gente não abandona nada nesse caminho. Então você tem dentro do mercado uma visão de produto, você tem uma visão de foco no cliente, você tem uma visão de propósito e tudo está relacionado com o que a gente tem da tecnologia, né? Então, por mais que a gente tenha as ondas dentro do marketing, eu acho que ele é contínuo, ele continua desde o começo e ele continua se movimentando. Acho que é das áreas a que mais se reinventa. A tecnologia, sim, que é necessária, Eu mas acho o que marketing tem que arrumar tudo para ficar aquilo fácil de entendimento, né? Como é que você transforma? E hoje, com as mídias, Boldrini, a gente tem muito conteúdo, né?
assim, diariamente você recebe conteúdo, você está nas mídias sociais e o marketing está ali presente, para o bem e para o mal, né? Por isso que o marketing sempre tem que ter uma estratégia. Exatamente, porque você está brigando no final do dia pelo tempo, né? O tempo do seu consumidor, do seu cliente, ele é sempre limitado. E você, enquanto marca, enquanto solução, você está brigando com as outras empresas, com seus concorrentes e muitas vezes você está brigando com concorrentes que nem são da sua mesma solução, né? Ou não estão parecidos com isso, porque você está brigando pelo tempo dele. Então, cada vez mais você precisa ser extremamente cirúrgico, né? Trazer mais informações e mostrar exatamente aquilo que você tem para o público que espera aquela solução e que precisa daquilo para consumir. Então, o desafio é muito grande, né? Eu acho que é isso que é tão interessante no marketing, porque você tem muitas possibilidades, mas você também precisa ter um foco estratégico muito grande. As empresas hoje elas estão se renovando, né? Elas têm que se renovar por questão de sobrevivência, né? E quando a gente entra nesse conceito digital, ele ainda é um conceito considerado caro para as empresas. Elas ainda acham uma visão muito de custo, né? Você implementar uma nuvem, você implementar uma solução de inteligência artificial, você implementar um DevOps, que seja, são soluções caras, numa visão difíceis de desenvolver. Demora. Tem um tempo de maturação ali, até dentro da próprio empresa. CX, Omnichannel, eu falo, é uma das soluções mais complexas para se implementar, né? E para não se confundir simplesmente com um canal de voz que você está interconectando. Então, essas empresas se reinventaram com esse marketing digital. Isso assusta, eu falei de grandes empresas, imagina as pequenas e as médias empresas. Como é que você vê essa evolução do marketing para o digital e a transformação dessas grandes empresas que estão aí, essa questão da sobrevivência, como é que vai ficar lá na frente? Vamos pensar assim, você sendo o astro, prevendo daqui a 10, 15 anos, como é que você acha que a gente vai estar no marketing? Eu acho que a gente sempre tem que fazer um exercício de futurologia quando a gente está falando do mundo dos negócios, basicamente para você pensar na sua estratégia do próximo trimestre, do próximo ano, dos próximos 5 anos, até para você ver para onde estão indo as coisas, porque você precisa se antecipar, né? Um pouco do sucesso das estratégias é você já estar fazendo a estratégia antes dela virar a grande moda, o hype do momento, quando todo mundo fala sobre aquilo, né? A parte importante que eu acho nesse sentido da mesma forma que você tem grandes empresas buscando isso, cada vez mais, até como você disse, pela visão do conteúdo, as pequenas empresas começam a ter muito acesso ao que está sendo feito, né? Antes você tinha uma visão, vamos falar de marketing 1.0, quando a gente está falando do produto, você tinha uma visão de estudos sobre cores, um exemplo muito claro, de embalagem, existia toda uma gama de estudo que isso era totalmente desconhecido para o grande público. Hoje você tem muita informação em tempo real sobre as grandes mudanças. As redes sociais são acessíveis para todas as empresas e muitas vezes a gente fala um pouquinho dos custos de um omnichannel, mas se você tiver uma empresa bem pequena, efetivamente, você consegue fazer um omnichannel individual, é aquele que a gente coloca até manual, né? No papel de pão. No papel de pão. E mesmo assim você está super com a crista da onda, né? O estado da arte do marketing, que é o omnichannel. Então, o seu Manuel da padaria que sabe exatamente o pão que você vai comprar. E consegue te atender em todos os canais. Né? Então ele consegue te atender pelo WhatsApp, ele consegue te atender pelo telefone, ele está na rede social, ele está fazendo a divulgação dos produtos dele no Instagram. E mesmo assim, é uma coisa que talvez lá atrás... se não tivesse tanto essa transferência de conteúdo e conhecimento das grandes empresas para qualquer negócio, para qualquer empresa pequena. E eu acho isso interessante porque com essa reinvenção, o marketing ele virou hoje áreas, né? Você não tem só mais uma diretoria de marketing, você criou novas áreas que não se chamam mais nem marketing. Por exemplo, o go-to-market. O go-to-market virou uma função. Né? Fala um pouquinho, porque você era go-to-market, né? Você tem toda a especialização nisso, a importância de ter um go-to-market numa empresa grande, e na pequena você até falou, a gente pensa que não tem, mas tem, né? O porquê que hoje o marketing mudou esse conceito e ele é muito mais chamado de go-to-market do que um diretor de marketing. Eu acho que o go-to-market ele ganhou tanta expressão e tanto peso, né? Ele virou área, ele virou diretoria, depende da estrutura organizacional, ele tem muita relevância, porque quando a gente fala do mercado atual, em que inovar é uma constância, né, você faz isso o tempo todo, você tem uma necessidade de ir para o mercado, né, o go-to-market nada mais que é isso, você levar para o mercado a sua nova solução, aquela inovação que você acabou de criar.
Então, você precisa ter uma estratégia e ter pessoas focadas nesse tema de como eu vou levar isso para o mercado. Como eu vou avisar para o mercado que eu tenho essa nova solução, esse novo produto, enfim, depende daquilo que você faz. E daí que vem essa necessidade, na minha opinião, de você ter uma estrutura pensando sobre isso, que vai analisar toda a parte do que eu vou fazer para fazer esse lançamento. Então, tem um primeiro momento que é o interno, né, que muitas vezes dentro do go-to-market é, assim, talvez uma das principais necessidades de uma visão estruturada é que você convença, que você divulgue, que você tenha patrocinadores dentro da empresa daquele novo lançamento. Então, até para o MVP, né? Exato, e até para que você tenha o seu público capacitado e sabendo sobre o que ele está falando de uma venda. Né? Depois você tem uma visão de construção de marca e do branding que você vai ter naquela nova solução, naquele novo produto. É porque a marca já é um vendedor, né? Exato, mas muitas vezes a sua marca ela não tem aquela reputação sobre aquela nova solução. Aí atrapalha, né? E aí você precisa criar. Então, eu acho que o grande ponto do go-to-market ter se desenvolvido tanto, e é a minha última passagem, né, é o que eu estava fazendo. Na Oi, né, você estava como go-to-market. go-to-market. Na Oi Soluções, exatamente. Então, eu tinha toda a parte de comunicação, go-to-market, e também de parcerias estratégicas, então isso é importante, que também é uma necessidade para toda empresa, principalmente as de tecnologia hoje. Mas não só isso. Todas as empresas têm que ter uma visão muito clara de que a gente não tem só mais competidores, a gente tem uma cooperação muito grande com outros players. Se a gente voltar lá atrás, a gente está falando um pouco do Porter, do Michael Porter, quando ele fez, né, o cliente, produto, os parceiros, ele faz o ecossistema sem chamar de ecossistema. No livro Competição dele, quem leu do passado sabe que ele já trazia toda essa teoria, né? A ideia já estava lá, né? Ainda eu acho que a gente tinha uma maturação, até parecia em alguns momentos quando você estudava aquilo que talvez não ele estava num mundo um pouco mais utópico, mas a realidade é que isso hoje se demonstra muito efetivo. Você não consegue, no mercado de inovação, estar em todas as cristas das ondas. Você não consegue ser vanguardista em tudo. Só que você tem um cliente que precisa de uma solução para resolver um problema, uma dor dele. E que muitas vezes você é vanguardista num pedaço. Só que a solução ela precisa de mais outros pedaços. E essa composição você não pode esperar que você desenvolva, vai demorar muito. Você vai se perder. Então você precisa dessa parceria e empresas que sejam alinhadas com outras soluções que podem se unir para você atender o cliente da melhor forma. Então... E esse atender, você foi num ponto-chave aqui, que é esse wow, né? Como é que a gente consegue ser over-delivery? É difícil você ser over-delivery o tempo inteiro, porque o cliente, essa experiência toda é importante porque o marketing, ele não está separado das outras áreas. E isso é um conceito ainda que a gente fala, não existe mais, existe, né? O marketing não está tão junto de vendas, não está tão junto com a tua operação, não está tão junto com a tua área de atendimento, com os call centers, com os telemarketers, e isso é importante porque isso monta todos os dados para que o marketing, ele é o consolidador, e é ele que faz esse cenário. Como é que você vê para a gente ter esse wow do cliente? Esse momento wow aí, né? Ele é sempre muito esperado e é muito interessante que a gente busque, e é uma preocupação até um pouco recente, né? De que muitas vezes, até quando a gente fala um pouco de história, a gente queria ter lá um produto que funcionasse, às vezes você pensa um pouquinho na jornada, mas nem tanto, e agora se fala muito sobre essa questão da experiência do cliente como um todo e dele efetivamente olhar para aquilo e fazer o wow. Eu acho que isso é até um pouco interessante, mas é um pouco até problemático quando você pensa, na minha visão, a primeira coisa que você tem que fazer para ter esse wow é fazer o básico bem feito. É efetivamente resolver a solução, que a sua solução resolva uma dor e um problema do cliente, que ela funcione. É o remédio certo para aquela dor, né? Mas que você, não pensando no estado da arte, é fazer com que aquilo que ele está comprando ou que ele está consumindo resolva o problema dele e funcione. Então, você está... Uma garrafa d'água, ela é uma garrafa d'água, então ela não está furada. E isso acontece muito. Parece um absurdo, mas você às vezes tem soluções sensacionais que a implantação ela é terrível. Então, primeiro pensar para ter esse momento wow do nosso cliente eu estou entregando a solução que ele comprou, era isso que ele queria, então está funcionando? Ótimo, então esse é o primeiro ponto. E o segundo é inovar, né? Quando você só vai conseguir ter essa experiência dele quando você entregar um pouquinho além do que ele espera. E você consegue isso através da inovação. Se você só tem uma solução
arcaica ou retrógrada, que ela está super fechada, que todo mundo já conhece, dificilmente você vai ter uma experiência do cliente que ele fala, legal, né? Ok, era isso que eu queria, beleza. Ele não vai ter aquele, o mais, né? O plus, que é esse wow, nossa, tudo isso, isso funciona, é assim que... E É quando... porque isso fica, né? Você É marca isso que quando você fica, tem. é isso que Uou, fica. você fica fidelizado, mas você fica assim encantado com aquilo. É uma palavra que eu nem uso muito, que eu não gosto do Uhum. encantar, né? Mas as marcas usavam muito, a Disney fez muito isso, é o jeito Disney de ser, né? Tudo funciona lá dentro, a gente vai na Disney, ainda dá um tchau no final e você não quer ir embora. E é a experiência que a E é a gente tem lá. experiência, né? Porque, e é um pouco porque a gente estava tão acostumado a comprar só o produto, né? E se você for remontar nessa história, então você estava. A gente sempre comprava o ingresso para o parque, então era assim que. Né, era isso. Então quando você comprava, era isso que você recebia. Não tinha ali um encantamento diferenciado. É o sorriso no rosto, né? Lá eles entregam um pouco mais. É, Então lá você vai ter durante as jornadas alguns percalços. E a Disney sempre foi muito uma referência sobre conseguir te surpreender, né? exatamente. E isso é inovação, né, no final do dia. Ela entrega o básico dela, então o Ela é ticket uma que do está usando parque, cada vez mais a tecnologia para, sim, sim, né? e tem sido muito exitosa Quem nisso, assistiu um né? show de luzes do castelo como era e hoje como é, você vê o quanto evoluiu. E os próprios filmes de desenhos, né? Sim, e até é uma estrutura interessante de se pensar, né? Porque é algo bastante antigo, né? A gente tem aí secular essa empresa, Secular. né? E que mesmo assim não tem, ela tem então uma tradição, um problema entre mil aspas aqui em inovar, e mesmo assim tem inovado com frequência e conseguido ser Mas ela surpreendente para faz o uma cliente. coisa que você falou importante, que são as parcerias, né? É. As alianças. Ela sai também se olhando o que tem no mercado e trazendo para ela, porque ela precisa inovar. É exatamente o que você falou. E remonta já há alguns anos, né? E até Isso. quando nos outros mercados que ela decidiu explorar, principalmente até de animações, né, de filmes, e sempre teve uma característica muito importante os filmes da Disney, né? É. E mesmo assim, ela faz até nisso, super tradicional, ela procura parceiros, porque ela sabe que de alguma forma, e ela tem demonstrado isso, que ela não vai estar sempre na crista, ela não vai ser sempre vanguardista, ela não vai ter sempre a melhor ideia. Então, por que não buscar ela com toda essa estrutura que ela tem, todo o capital que ela tem, não buscar parceiros que estão fazendo isso melhor em outro lugar e trazer para perto, trazer para esse E essa ecossistema área que faz isso é o marketing, né? também. É o marketing que está ali com um botãozinho de alerta, antenado para tudo que está acontecendo. Eu acho que essa é a palavra do marketing. Ele está sempre Tem antenado, que estar. sempre Né? conectado. E aí, quando a gente olha as marcas, né, no mundo, né, porque o mundo globalizado, a gente não consegue mais ver uma marca, vamos ver só a marca Brasil, não adianta, né? O mercado mudou muito, né? Tem uns gráficos que saem sempre no LinkedIn, década de 80, década de 90, 2000, as marcas mudando de posição, né? Sim, os Os primeiros. primeiros, É, né? Então, quando você olha as grandes marcas no passado, e eu não vou num passado tão distante, vou falar de 20 anos, que é muito curto num mundo corporativo, se a gente for pensar para construir uma história, para construir um modelo, né? Construir um posicionamento de marca, é uma coisa que é complexa. Mas aí vem o digital e quebra todo esse conceito, né? Surgem os fica tudo bancos muito mais digitais, imediato. Né? aí as marcas que passam a ficar no ranking são marcas hoje que você olha e diz assim, Facebook, uma mídia social, ela está no ranking, a Meta conseguiu isso como? Como é que essa transformação aconteceu? Então, a gente vive isso hoje, Google, Facebook, os bancos, Nubank, os bancos digitais aí mudando o comportamento, isso é bem Sim. bacana. Como é que você vê isso sobre esse posicionamento de marca? Porque é importante para a empresa ter a sua marca e ela se posicionar. Ela tem que se reinventar sempre? Eu acho que precisa, eu acho que você citou um exemplo muito bom que é o exemplo do Nubank, né? Como que ele chegou aonde ele está hoje, né? Eu acho que do ponto de, remontando até para o nosso começo da nossa conversa, remontando para a visão de produto, o produto do Nubank, ele se você for pensar, tentando simplificar ao máximo aqui, né? O produto, o cartão de crédito, ele não reinventou o cartão de crédito. Né? Ele fez algumas evoluções ali dentro daquela Não foi do experiência. zero, né? Não foi do zero. Isso. A conta bancária, na essência, ela é a mesma conta do Itaú. Né? O que o Uhum. Nubank mudou de forma muito clara? Ele viu que, e aí volta até no meu exemplo do básico bem feito, né? Ele viu que o cartão de crédito funcionava, você pagava antes e depois, né? Você comprava e depois pagava. Primeiro era dinheiro, depois a gente foi para o cartão, papel. E ele percebeu que isso, né? Ele falou, olha, eu Fomos tenho para o aqui uma plástico, opção, porém a jornada do cliente, ela era terrível. 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 E o Nubank olhou para aquilo, e então o grande pulo do gato, na minha visão Ele foi dele, numa dor
ele foi na dor da solução, ele olhou para a solução não como produto apenas, porque, de novo, eu entendo que o produto está muito... Ele evoluiu, ele é mais digital, ele é mais fácil. Claro, tem algumas features que, quando a gente olhava isso lá no começo do Nubank, ela era muito... eram features que você queria, mas que não mudavam muito na essência. Mas a jornada, ele mudou totalmente. Então, ele tirou toda a questão da burocratização ali, dos 1000 formulários que você precisava fazer. Desburocratizou, que é Totalmente, virou pilares. simples para você fazer a contratação. E o que ele fez de muito bom nisso, né? Ele se apoiou em dados para mudar a escoragem de crédito. Então, você tinha um processo de crédito super difícil, conservador nos grandes bancos, que ele, através de dados, para também não ser... ele também não podia quebrar, né, dar crédito para todo mundo sem... O vilão do crédito, né? Que a gente sempre faz... Você entrou num ponto que é fundamental quando a gente faz a estratégia, né? É você interagindo com uma área que a gente fala que é crédito, cobrança, que não é o marketing, e que está ali sempre para cuidar do negócio, mas ele tem que estar em conjunto com a estratégia, porque senão você quebra a empresa. Exato, e foi isso que eles fizeram, né? Então eles usaram um modelo totalmente data-driven ali, em que ele pega os dados, consegue fazer uma nova modelagem, inova nessa visualização, e ele consegue criar uma jornada totalmente diferente. Ele consegue bancarizar uma fatia gigante da população que não tinha crédito pelos padrões tradicionais. Então, ele tira esse conservadorismo do jogo. Populariza, que é o democratizar, né? Totalmente. Tira a burocratização, simplifica o processo, faz ele extremamente suave. Você tem poucas dores no modelo. E foi esse boom, né? Pronto, você tem uma visão totalmente gigante de como construiu. Eu abri o Nubank muito mais pela curiosidade de todo mundo estava fazendo. Todo mundo, eu acho, né? De mais um cartão. Eu abri o C6 também, porque eu queria ver a diferença, como é que tá. E depois aí eu abri todo. Então, no final do dia eu sou entusiasta disso, mas o Nubank foi o primeiro. Não precisava de mais um cartão, mas eu queria ver como é que era esse processo. E até nessa linha, até na visão produto, eu vou trazer um pouco de uma experiência. Eu comecei, dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei na Kodak. Kodak é um ótimo case. 20 anos atrás. Tá. Então era o começo da guinada, era o começo do digital. E aí quando você olha para o produto fotografia, que era o produto que a Kodak vendia, ele era um produto, um produto super avançado, com grande qualidade, ele não tinha muito onde mexer ali, né? Você tinha a fotografia que ela era uma representação fiel, né? A gente fala até isso hoje, né? Qualidade fotográfica, você tinha já a fotografia, o filme desenvolvido, o papel fotográfico, a qualidade do produto em si, não tinha muito para onde ir, né? E se a gente for perguntar para os clientes naquela época, cara, o que você precisa mudar no produto? Dificilmente você ia ter alguma coisa Dominava ali. mercado. Já era dominava o mercado, tinha mais de 70%, era umas top 3 marcas, isso era ela tinha mais de 70% do market share, e era super raro isso, né, dentro daquele modelo, e mesmo assim, um produto bom e tudo funcionava. Onde estava o problema daquilo? A jornada era muito difícil. Dolorosa. Né? Era dolorosa, era cara. Então você tinha uma limitação da fotografia, ela sempre tinha 36 fotos no máximo. Isso. Você tinha um preço alto pelo fotograma, você tinha um prazo longo para você ter a revelação da foto, para você ver aquela imagem que você produziu. A gente revelava fora até quando viajava, porque era mais barato. Às vezes isso. No Walgreens da vida, mas se viesse era bem mais barato. E às vezes até mais rápido, né? E mais rápido. Nessa visão. Então, a jornada era um problema. O produto era sensacional, ele é usado até hoje. Né? Como arte, então o filme continua aí, o papel continua aí, você tem fotógrafos que só fazem isso, tem filmes que são feitos... Tem o vintage que usa, que é um mercado. Também, que é um mercado super explorado, porque o produto é bom, porém a jornada era ruim. E o que acontece, né? Aí você tem o digital aparece, que você escalou e marginalizou todo o custo, então a foto hoje não custa nada. Né? Antes você tinha lá um valor para essa foto. Você escalou totalmente, que você não tira mais 36 fotos, você tira 500 num evento, e você deixou isso imediato. Você acelerou o processo. Então você tirou a foto, você já sabe exatamente, você pode fazer outra. Então a jornada mudou. E aí a empresa acabou não acompanhando isso, porque era uma empresa voltada, que estava naquele pensamento lá do produto em si, né? Não se atentou à jornada. E o Nubank é outro exemplo que, ao contrário, né? Ele percebeu que a jornada estava ruim. Ele começou de trás para frente. Exato. E esses dois exemplos para mim mostram muito como você tem que estar antenado, não só no produto, né? E sim na jornada como um todo do seu cliente, daquela experiência, buscando o all, né? Onde eu vou chegar para o meu cliente para ele se dar, para ele ter um encantamento?
É o fulfillment que eu digo. A gente faz a estratégia, chega no fulfillment e dali pode não olhar mais, mas não deveria. Exatamente. Porque se você não olhar e aquela jornada ela vai começar a ser dolorosa em algum momento, ela pode ter pain points ali para o nosso cliente, alguém vai olhar. Uhum. Que é o exemplo do Nubank, né? Como a gente teve dentro dessa revolução hoje uma estratégia, um banco que nasceu do nada com tantos clientes, com tanto valor de mercado. Então, se você não olhar, alguém vai olhar. Unicórnio, né? Exato. Que nasceu como uma startup e virou um unicórnio. Eu acho interessante que você falou de jornada, a jornada do cliente, que é essa experiência, a gente sabe que isso é importante. Está super na crista da onda, CX, UX, né? Você se preocupa utilizando todos os dados, mas a gente peca na jornada, né? Peca. E eu digo que o marketing tem que ser simples, a tecnologia tem que ser um processo simples. Isso tudo envolve a palavra processo. Né? Porque uma empresa funciona, para ela funcionar, ela tem que ter processo. Nem todo mundo gosta. Quanto maior, mais né? processos. Quanto maior a empresa, mais processos, mais interfaces, mais pessoas envolvidas. E eu acho muito interessante uma palavra que eu ouvi muito no decorrer da minha vida, é que quando a empresa não tem processo, eu dizia que ela faz o people flow. Né? A pessoa substitui o processo e você começa a colocar um people flow em pedaço de cada processo. E quando você faz essa jornada, a gente trabalhou com um desenho grande de jornada e a gente começou lá de trás para frente também, desde a pesquisa de qualidade, para ouvir um pouco daquilo, mas só ouvir depois que o problema aconteceu também já aconteceu, né? Você tem que estar ali antenado para tudo isso. E as empresas, elas estão em graus de maturidade diferentes. Umas estão bem, né, desenvolvidas, que são as multimomentos, e aí eu falo dos bancos, que foi o melhor exemplo que você deu. O banco é hoje, o mercado financeiro em si, é um mercado mais digital que a gente tem. Né? E isso foi uma mudança de comportamento, porque a gente ia no banco. E hoje a gente faz tudo com celular. Então, o banco é um bom case. Mas tem as empresas que ainda, não quer dizer que elas sejam pequenas, são nascentes. Né? Elas estão nascendo nesse mundo digital. Elas têm tudo, mas elas não estão com o pensamento digital. A gente tem as emergentes, a gente tem as conectadas, a gente que veio do mundo de telecom, a gente sabe o quão, né, a gente quer conectar pessoas, conectar empresas, e o IoT está aí para conectar as coisas. Como é que você vê hoje a estratégia do marketing nesse modelo? Eu brinco que o funil de negócios não é mais prospecção, desenvolvimento, negociação. O funil do marketing é empresa nascente, empresa emergente, conectada, multimomento e aquela exponencial, que é o que a gente quer hoje. Todo mundo quer um crescimento exponencial. Mas a gente não cresce, crescimento exponencial vai num momento de tempo. Exato. Matemática, vamos para matemática. Ele não vai ser uma constante. A gente vai ter o linear ali no meio do caminho, porque no meio do caminho tem uma pedra. Né? Você vai ter ondas. Né? Tem sempre ondas. Como é que você vê o marketing no meio disso tudo? Porque, para mim, o marketing é que orquestra tudo isso. Por mais que tenhamos tudo de tecnologia, estágios, mas é ele que vai transformar. Quem vai fazer a transformação é o marketing. Você enxerga assim? Você acha que é isso? Como é que você vê como profissional? Ensina pra gente um pouquinho aqui. Vejo. Eu acho que você falou um ponto fundamental, né? Entender a maturidade da digitalização de cada uma das empresas. Isso é um tema extremamente relevante. Ele é tão relevante que dentro da Oi Soluções a gente criou um indicador, junto em parceria com a IDC, né, para fazer um levantamento de qual era o índice de maturidade das empresas no Brasil, fazendo pesquisas mesmo, batendo na porta das empresas, entendendo quais são os itens que a gente considerava, junto com a IDC, importantes para demonstrar qual era esse caminho, né, qual era essa maturidade. Por quê? Porque entender a maturidade do mercado, e não existia nada parecido, tá? Então isso é uma coisa até interessante, porque se fala muito sobre isso. Não se falava tanto, talvez, em 20, foi quando a gente criou, mas não existia um estudo tão aprofundado nesse ponto e a gente teve que criar, né? Mas conhecer essa maturidade é fundamental dentro da estratégia de marketing, porque eu preciso entender com quem eu estou falando das minhas soluções. Como ele consegue entender a validade e a necessidade que ele possui dentro da empresa dele daquelas soluções, né? Então, no mercado de tecnologia é super importante isso, porque cada um está num estágio. Então a gente percebe muito isso. E o mercado brasileiro, até você citou os bancos, o banco até dentro do mercado financeiro brasileiro, ele é extremamente evoluído, ele está superior a muitos internacionalmente falando. Exatamente. Né? Ele é muito digital. Então a maturidade dele é muito alta.
Porém, isso não acontece em todas as indústrias do Brasil, e isso também e você vai ter esse estágio, ele vai ser uma linha que às vezes está mais para cima, às vezes está mais para baixo, dependendo também do item de tecnologia, né? A segurança, às vezes, ele está um pouco maior para as empresas, porque é uma preocupação um pouco mais tangível. A gente tem cases de invasões e etc. Então, essa preocupação, esse medo acaba gerando mais investimentos, e em outros pontos não. Muito se fala de cloud, mas o desenvolvimento de cloud não é um dos maiores. E quando você fala no marketing, que ele tem que pensar numa estratégia de como se comunicar com esse cliente, é fundamental entender com quem que eu estou falando e qual que é o estágio. Então, eu acho que as empresas, elas deveriam, eu acho que quando você fala do funil, faz todo sentido, porque quando você está entrando para fazer uma negociação com o seu cliente, você precisa ter essa visão, né? De para onde ele está indo, onde ele está nesse momento, para como você vai abordá-lo e mudar um pouco, tanto o seu speech, mostrar a solução de uma outra maneira, entender como ele vai enxergar aquilo. Porque a solução pode ser ótima enquanto produto, pode atender dores que ele nem sabe que tem, só que ele talvez não consiga entender dependendo da maturidade dele. A maturidade eu acho que bota num patamar diferente você olhar o cliente e você Claro, fazer a estratégia, até para o claro. próprio vendedor, né? Porque a maturidade não é a mesma categorização que a gente faz de porte. Exato. É totalmente PME, diferente. por exemplo, é completamente diferente. Porque eu posso ter uma empresa pequena, madura, né? E ela está lá no estágio já conectada. Se trabalhar bem, ela vai para o multimomento dentro do tamanho dela. Mas eu posso ter uma empresa grande que esteja ainda como emergente. Sim. Que acha que tem tudo e não consegue evoluir. Quando a gente trabalha em grandes empresas, e aí você tem essa experiência de grandes empresas também, é importante você ter uma estratégia que seja diferente para top account, middle account, pequenas empresas. E o marketing tem que saber falar, não adianta eu fazer uma estratégia única. Então, esse mercado PME, ele sofre, porque ele é um mercado difícil de tratar, de fazer um go-to-market bacana, e a gente tem mania de envelopar o produto que sirva para todo mundo. Como é que você vê isso? A gente acaba dando esses combos, esses envelopes de produto, e nem sempre o cliente quer isso, né? Eu acho que o mercado PME ele é muito sensível ao preço, né? Ele tem esse fator importante, né? Então, quando a gente fala de combo fluxo de caixa dele, né? É muito importante para ele, né? Então, quando você fala do combo, você acaba tentando trazer uma discussão, tentando diminuir uma precificação, né? Fazer algo que para ele faça mais sentido do ponto de vista de orçamento do que ele tem disponível, e que às vezes você precisa ter um combo ali para tentar chegar nele, né? Fazer uma solução que é algo que ele precisa, mas com um preço que ele consegue pagar. Então, na minha visão, acho que são algumas diferenças, né, entre um top account e um PME. Mas a empresa menor, ela tem essas necessidades e muitas vezes, infelizmente, até pela volumetria que você vai ter, nem sempre vai ser uma solução totalmente personalizada. E aí que entra um pouco da inovação também, né? Porque à medida que a gente consegue ter um maior dado desse cliente, então você consegue ser uma empresa direcionada para isso, que você consegue montar suas personas, que você consegue evoluir na segmentação desse cliente, né? Colocar ele numa caixinha com os seus pares e próximos ali, você consegue ser mais customizado, ainda que você tenha limitações para fazer isso igual para todo mundo. Já diferente de um top account, que você vai ter uma solução one of a kind para ele, não é? Não vai ser, ele vai ter exatamente aquilo que ele precisa, uma solução totalmente robusta, que você vai ter um time montando isso, até porque quando a gente fala de precificação, ele também vai trazer uma margem maior, né? Então vai ser um produto maior, uma solução maior. Você consegue justificar essa mudança dentro da companhia. O PME você tem que agir mais segmentado. Vou provocar você. Vou provocar um pouquinho. Bora. Vamos lá. PME. O PME ele tem uma característica que às vezes a gente confunde porque tem um MEI no meio do caminho, né? Tem um MEI ali. 20 milhões de MEIs no Brasil. É grande o volume. Absurdo. Eu tenho que chegar nele. De alguma forma, com o serviço que eu tiver, com o produto que eu tiver, se eu estiver para este mercado. Porque nem sempre eu preciso vender para este mercado. É uma decisão. É uma decisão. E que muitas vezes as empresas ficam no meio do caminho. Isso, né? É aí que eu quero chegar, no meio do caminho. Você foi no ponto. O MEI, ele pode muito bem comprar como uma pessoa física. E ele vai ser atendido com combo, com pacotes, com todo, porque eu estou falando de muita gente. Sim. E aí eu tenho que trabalhar business analytics, análise de célula semelhante, comportamento, padrão, e chegar lá, né? Porque a gente consegue fazer isso.
Mas também o pequeno, não vou nem no médio da empresa, vamos no pequeno. O pequeno se confunde ali, né? Ele está entre aquela empresa que quer ser atendida e ele tem a facilidade de comprar com CPF também. Porque como ele não consegue, ele acha caro, que o preço para ele é um fator, que ele não vê valor, mas não é que ele não vê valor, é que ele não tem fluxo de caixa para ter aquilo. Não é valor, porque eu acho que senão a gente confunde o valor do produto. Então, esse P, você acha que ele seria melhor atendido numa visão de marketing junto com um CPF? E aí ele seria, eu falo uma frase seguinte, ele seria o sapão no pocinho. Ele seria o top account daquele conjunto. E aí ele seria a estrela. Porque o P, na percepção, e aí em muitas pesquisas eu ouvi muito questionamento de cliente, eu ouvi a reclamação para saber. Ele não gosta, quando ele é P, ele virou uma empresa. E ele não quer ser tratado só com combo. Ele quer também uma customização. Mas ele não tem como pagar por isso. Isso é um desafio para o marketing agudo. Aonde o P fica melhor? É uma pergunta que dá uma tese, não dá de doutorado. Dá, e a resposta, eu acho que, pelo menos na minha visão, é uma resposta que eu vou super fugir da sua pergunta, que é dizer... Depende. Depende. Na minha visão, depende. Porque eu acho assim, eu acho que a gente tem dentro do P... Eu não tenho a resposta, tá? Eu vou... eu também não tenho, a gente está aqui... Vamos pensar como eu enxergo, né? Primeiro, voltando até no ponto que eu te falei, a empresa precisa decidir, e muitas vezes isso não acontece, se ela quer atender o PME diferenciado. Então, se ela quer produzir, é o que você disse até, né? Se ela quer atender esse segmento efetivamente, né? E não apenas ter soluções que eles podem vir a comprar, né? Isso é uma decisão difícil, porque muitas vezes você está colocando ali na mesa abrir mão de um mercado gigantesco, né? Você mesma rezoneia disse, território, 20 né? milhões de CNPJs, né? Você está fazendo reserva de mercado para concorrência. Isso aí. Né? Você está virando e falando assim, não, eu não vou atender, então concorrência, atue. Isso. Né? Então essa é uma decisão difícil. Banco da concorrência, a gente cria. Então é uma decisão. Tomada essa decisão. Eu acho que a gente vai ter alguns exemplos de empresa pequenas que vão, dependendo da solução que você ofereça, aquilo vai ser super crítico para ela. Né? Falando até da nossa história de telecom, para muitas empresas a conectividade é missão crítica. Né? Ele precisa estar 24 horas por dia conectados. Isso é fundamental para que ele continue rodando. É a necessidade fisiológica, né? Isso vira o caminho, o meio por onde ele vive. Né? Mas aí ele conectou, ele abriu um mundo. Exato. E aí ele, enquanto empresa, ele precisa de um pouco mais, e eu vou dar um exemplo claro, ele precisa de um SLA totalmente diferenciado de uma pessoa física, que tem na conectividade um modelo de passatempo, não é uma missão, não vai dali sair, claro que aí quando a gente fala do home office, isso inverteu o mundo, mas ele não faz as vendas dele, o trabalho dele por aquele modelo, né? E algumas empresas pequenas precisam. Então, é óbvio que ele, enquanto cliente, consumidor daquela solução, por mais que ele seja pequeno, ele também se vê como um grande cliente, porque aquilo é fundamental para ele. Essa é a frase, ele se vê, porque aquilo é a sobrevivência dele. Então... É onde ele implementou, ele é um empreendedor. Exatamente. E a gente está falando tanto de surpreender, de atender, de conseguir trazer para o cliente aquela visão de que ele saia da nossa solução como sendo um embaixador dessa marca, porque isso vai ser importante para a gente quando a gente fala de reputação no marketing. Perfeito. Então, você tem que visualizá-lo de uma maneira diferente se esse for o seu caso. Por isso que eu acho que depende. Né? E quando a gente olha para o M, para as médias, né, tem aquela empresa que está parruda, você também vai ter ali empresas que sempre mais vão ser médias, G já, mas você vai ter um monte ali que estão nesse caminho para virar desvio G. padrão. Você tira as pontas, você fica com o lote todo no meio, que é o que você tem que tratar. E elas vão ser médias, elas não vão crescer. Tem algumas que vão ficar ali e que a sua solução não é visão crítica. Então, um trabalho bem feito ali, né? Isso não é fácil. Mas um trabalho de conhecimento desse seu público, de estratificação, de segmentação, do que você pode fazer, é fundamental se você quer falar de PME. Não dá para trabalhar PME sem ser segmentado, porque você vai ter casos e casos. Por isso eu acho que depende muito de cada uma das visões. Segmentar é uma palavra que eu acho que ela é muito usada de forma errada, né? Segmentar não é só você separar as contas e colocar um atendimento.
né? Você tem que minerar aquilo, tem que entender, tem que rezonear a área, você tem que entender como é que você vai atender e tem que ter o perfil, que vai além do perfil, você vai na persona, né? Que é ali que você descobre esse comportamento e como é que você vai atender, o tipo de canal que você vai atender. E aí eu vou entrar no assunto que eu gosto muito, que é o canal digital, né? Que eu acho que ele é uma ferramenta assim, fundamental para a gente atender esse mercado. Esse mercado é grande, né? Se você tiver muito humano nesse mercado, é um custo absurdo. Não se paga. Não se paga, né? Porque Por o isso ticket... essa decisão de atender ou não o PME é uma decisão tão complicada. Então, porque ela é uma decisão custosa. custosa. Né? O ticket dela é menor, tem que fazer muito volume. Exato. Né? Você tem um ARPU pequeno, com um grande volume, você tem que escalonar muito para fazer. E aí a gente tem a inteligência artificial, a cultura de dados, e os robôs, eles conseguem fazer isso. Um algoritmo consegue te ajudar com isso. Porque você estratifica, você faz aquele perfil e você vai fazendo as suas ofertas, os seus infográficos, os seus infoprodutos que vão entrando dentro desse robô. E isso é um modelo que existe, funciona. A gente acha que funciona muito só para a pessoa física, mas funciona para o CNPJ. O CNPJ também se adapta a esse conceito. Como é que você vê o canal digital sendo uma ferramenta para esse mercado? Eu acho que quando a gente fala de PME, é fundamental que você ache caminhos para que você consiga escalar a sua ação com uma marginalização aí do custo por venda, por cliente, e você tem que fazer esse ticket fazer sentido, porque senão ele não se paga. Então, até pegando o seu dado, dos 20 milhões de mês que a gente tem, óbvio que se a gente tivesse a possibilidade de ter um atendimento personificado, um gerente de conta para cada um deles, a gente ia vender muito mais, né? Mas é impraticável. São 20 milhões. Quantas pessoas eu teria que ter para fazer uma carteira? Não adianta eu botar 5 mil clientes com o vendedor, né? Exatamente. Também vai ser ainda pior, porque eu estou, de novo, fazendo uma reserva de mercado para concorrência. Porque o meu gerente de conta não vai atender e eu vou estar ali segurando outros gerentes de contas que poderiam estar atendendo outros canais, por exemplo, para a concorrência. Estou liberando para a concorrência ficar ali numa seara super confortável para ela. Então, toda a visão que a gente tem hoje de inteligência artificial, da tecnologia, a inovação a serviço desse mercado é fundamental para os times de venda, para o marketing e todas as empresas que tendem a ter soluções massivas para esse público. É fundamental que a gente encontre caminhos, e eu acho que a gente já foi muito exitoso e evoluiu muito com os atendentes virtuais. Quando a gente fala de atendimento, de reparo, às vezes até uma visão financeira, um pós-venda, e que isso precisa dar o passo mais forte para um atendimento de venda, para vir para o front, né? E eu acho que é o futuro, eu acho que isso está acontecendo e cada vez mais você vai ter essa visão acontecendo mais frequentemente em empresas. E o mercado PME é um ótimo lugar para você testar isso, porque hoje é um mercado que é mal atendido, entre mil aspas aqui, por muitas empresas. Muitas. Né? Então você tem um cliente que ele como você disse, ele se vê como diferenciado, mas nem sempre ele tem esse atendimento diferenciado. Então você já tem aí um universo ótimo para você testar. Isso aí. E essa é a grande vantagem quando você tem uma inovação escalada, né? Que você consegue testar muito rápido, muita coisa, medir. Porque rapidamente você Exato, tem volume. Você mede objetivamente. Você tem um padrão, né? Isso, e você tangibiliza o que é o resultado daquilo. Então, eu tenho certeza que isso é o estatística futuro. ajuda a gente nisso perfeitamente. E eu acho bacana que você falou aí de um conjunto de tipos de canais, né? A gente tinha falado de omnicanalidade, que não é simples, mas a gente tem vários canais aí dentro desse mercado, porque a gente tem aquele cliente que pode ser atendido num portal de autoatendimento. Os bancos fazem muito isso, né? Os apps da vida. Sim. A gente vive. E foi o primeiro, né? E foi o primeiro, né? Então a gente tem esse modelo. Internet banking, se você for remonta, mas os primeiros computadores pessoais. E se você quiser falar com o teu gerente de conta, ele está ali no app e você liga e você fala, ele retorna para você. Você tem o WhatsApp, que não tem volta, 90%, 92% é a ferramenta mais usada hoje em negociação em funil de vendas. Então isso é assustador, mas é verdade. De todos os mercados, de né? todos. Não estou falando. Todos os mercados todos você consegue os fazer mercados, a venda por esse canal. Todo mundo. Você tem os canais que eu falo, que são os canais digitais do e-commerce, que já é antigo, né? A gente já sabe que o e-commerce é uma evolução e a estratégia do carrinho abandonado, que dá até música da Bahia, eu digo, né? É a música da estratégia do carrinho abandonado no e-commerce, que a gente não trata aquele cliente que quase foi, mas não foi, né? E a gente tem os chatbots, né? E o chatbot nada mais é do que o quê? O cognitivo do humano transformado ali para dar um melhor atendimento. Então, eu estou falando de diversos tipos de canais e o humano, que é ele que orquestra isso tudo.
né? Isso tudo pode ser uma ferramenta hoje para um vendedor. Ele deveria ter isso tudo para ele. Tem que Você ser. pode ir para esses multicanais. Como é que você vê isso? Eu acho que isso não tem volta. Eu acho que tem que ser, até quando a gente fala bastante de jornada aqui. Quando você fala do WhatsApp como ferramenta de comunicação, ele surgiu da necessidade, ele não foi criado para isso, né? A necessidade de você ter uma melhoria na jornada de vendas faz com que uma ferramenta que não foi criada para vender, né? Ninguém não sentou e falou, cara, vou criar uma ferramenta para vendas. Não, você tinha uma necessidade na jornada, a jornada era imperfeita nesse sentido, e que a ferramenta, por ser um ótimo produto e já está escalado, você conseguiu, e ela se transformou no que é, até com esse dado de 90% de vendas participando nisso em todos os mercados. Então eu acho que todos os canais, os que já existem, os que estão se formando, inclusive na visão de inovação, de inteligência, do que a gente consegue de forma cognitiva antecipar ou... quando a gente fala do vendedor que você disse, né, o humano está ali para orquestrar, e é isso mesmo. Então, tudo que você conseguir plugar nesse humano para facilitar o trabalho... Adorei, né? Isso. É o humano plugado. Ele é plugado, porque até quando a gente fala da parte de inteligência artificial, e muito se fala nisso nesse momento, agora com o boom, né, do ChatGPT, então a gente teve... isso está sendo muito divulgado, mas, na verdade, você tem sempre o humano ali usando essa ferramenta para fazer coisas mais rápidas, mais longe, mais escalado. Ele consegue ter o assistente virtual, então é como se ele tivesse uma equipe, de repente. Então, ele passa a ter uma equipe. Ele passa a ter uma equipe. E com custo marginal, de uma forma escalada. Então, eu acho que isso é o futuro que a gente não volta mais. Aí você concorda que tem que ter uma capacitação para esse novo cara de vendas? Claro. É o vendas plugado. Eu adorei esse conceito. Até vou falar isso com a Carol Manciola, que é uma expert em capacitação. Mas esse vendedor é um vendedor plugado. Sim. Né? E aí remonta àquela história que a gente está falando do go-to-market. Da importância de você ter uma visão dentro da empresa de fomentar a capacitação das suas novas soluções e dos seus processos também. O processo de venda, e isso também estava dentro do meu chapéu nessa última experiência, de trazer a capacitação. Então a gente tinha duas grandes vertentes ali. Então eu falava muito sobre o produto, sobre a solução, e eu também falava dos processos de venda, das dinâmicas de venda, de como ele podia ser mais inovador e tá dentro das últimas técnicas do que é vender, né? De como ele pode ampliar isso. E nesse momento a inovação está aí também. Então você tem que, dentro desse canal, você ensinar. E hoje, sinceramente, não existe como você se brindar disso ou deixar de fazer. Né? Você precisa ter o seu vendedor, o seu gerente de conta ali, antenado e sabendo quais soluções ele pode usar e quais ferramentas ele pode ter para que ele consiga ir além, que ele monte essa equipe de assistentes dele, que ele se monte uma equipe. Todos. Ele passa a ser um gestor. Sim, exato. É bem diferente, que aí é o papel dele como gestor, né? Porque ele vai estar ele vai ser orquestrar então isso. Ele vai tirar da frente tudo aquilo que ele perde, entre aspas aqui, há mais tempo. Isso. Então ele consegue escalar a ação dele. E mindset dele também. Exato. Ele consegue ter todas as informações e ele mesmo pode dizer para o cliente, você pode entrar lá no portal porque eu orquestro e eu sei tudo que você está fazendo. Eu estou acompanhando. Eu estou acompanhando. Então você vai ser mais rápido, porque se eu tiver que parar aqui para fazer, eu vou demorar um tempo, eu estou fazendo outras coisas, mas você já pode fazer, eu estou acompanhando. Se você não for isso, eu consigo te ajudar. E a gente, quando olha isso, a gente está falando na visão do cliente, porque a gente sempre fala na visão do vendedor, da nossa estratégia, mas eu sou a cliente, eu estou aqui. Aí eu disse, ele não falou comigo, como é que ele sabe que eu quero tudo isso? Né? E essa nova geração Z, ela é muito mais rápida, porque ela nasceu mais já digital e ela já troca muito rápido. Então, a troca é um problema para o marketing, porque a gente está falando de uma perda, de um churn, tem que ter uma estratégia de retenção. Estratégia de retenção em cima de preço é a mais roubada possível, porque não tem diferenciação no final. Você, no final, vai só dar margem para outra pessoa te ligar, o outro cliente que estava quieto lá e vai querer negociar aquele preço. E no final do dia você está canibalizando o mercado. E experimentar nos leva a uma tecnologia hoje. Eu não vou nem no metaverso, porque eu acho que o metaverso ainda fica no jogador número 1, né? Mas vamos na realidade aumentada e na realidade virtual, né? É ela que proporciona também você participar dessa experiência, tanto no produto quanto no serviço, porque isso te dá um plus, né? De você experimentar, é um novo. Como é que você vê hoje a gente usar a realidade aumentada, a realidade virtual, usar essa tecnologia tanto no e-commerce, quanto nos robôs,
quanto nos nossos processos. O e-commerce fez bem isso, que você vê o seu produto, o seu carrinho, em que etapa está. Isso é bom, né? Você já tira um pós-venda dali enorme. Como é que você vê a gente utilizando isso de uma forma virtualmente, né? A gente daqui a pouco está todo mundo com os óculos. Eu acho que também é outra coisa que não volta mais. Então, se do mesmo jeito a gente tem um gerente de conta, um vendedor com pouco tempo, com muita atividade para fazer, o consumidor, o cliente também está nessa mesma dinâmica. Mesmo problema. Né? Então, quando você tem uma experiência em que você consegue ficar mais próximo daquela solução que você está buscando, ainda que de forma virtual, né, uma realidade aumentada, você tendo um pouco da experiência, ainda que... Experimentação, né? Você está fazendo experimentação, ainda que diferente, porque não é o produto físico que você está comprando, mas você está chegando cada vez mais perto e sem precisar de deslocamento, sem precisar de você ter que ir até o estabelecimento físico, que muito provavelmente, dependendo do consumidor, vai acontecer. Só que você já está se municiando de mais informações para ser muito mais otimizado nesse momento. Então você não vai passar horas na loja, você já sabe, você já teve um vislumbre ali da experimentação que você precisava, então você vai ser muito mais rápido na sua tomada de decisão. Você fecha, até porque a gente tem muitas soluções, você já fechou quais são as que você provavelmente quer testar num último momento. Então você afunila isso, você ganha tempo. Então a dinâmica é a mesma para o consumidor, então acho que isso também não volta atrás. No começo parecia muito utópico, né? Mas hoje você ter essa visão da realidade aumentada, você conseguir num e-commerce ter um pouco da experiência, o metaverso entra nisso também, né? Que hoje ainda parece um pouco utópico, mas vamos fazer esse podcast daqui 2 anos? Vamos, a gente vai falar de metaverso. A gente já está falando de outra coisa, porque eu acho que isso também não volta. Blockchain vai estar mais evoluído. Exato, então são coisas que a gente vai falar, não acho que não volta, entendeu? A gente só vai continuar indo mais para frente e novas soluções vão surgir que vão deixar até isso um pouco mais tangível. Então essas dúvidas que a gente tem de um monte de coisa, hoje elas vão se dissipando à medida que a utilização fica maior e que algumas inovações aconteçam também para tirar um pouco das dores dessa jornada. Você falou a palavra-chave aí, tangível. Porque o humano quer tangibilizar, né? Sempre. É o ver para crer, é o pegar, é o sentir. Então eu acho que isso que faz a aproximação, a gente se aproxima. E o marketing, ele está evoluindo sempre, né? É um eterno vira-ser, vamos falar, que nem a moda. E a gente é hiperconectado, é geomarketing, a gente, com o celular, a gente está num Big Brother, né? Não tem como. Como é que esse mundo do hiperconectado, como é que a gente vai se preparar para o hiperconectado? Como é que a gente vai traçar novas estratégias? O funil de vendas de um marketing digital, ele é muito menor. Quando você faz uma compra por um robô, ele tem 3 etapas, porque é num toque. Né? Então é tudo muito rápido. E aí eu não estou falando de agile, eu estou falando de processo. O processo digital, ele, para ser rápido, ele tem que estar organizado, né? E as pessoas estão hiperconectadas, né? Então elas têm urgência, né? As pessoas, eu digo que o celular e o WhatsApp, se você não olhar que você mandou uma mensagem, continuou cinza, a pessoa fica em crise e tem que fazer terapia. Né? E quem põe para não ficar azulzinho, que a pessoa leu, você fica mais em terapia. Então, tudo é muito urgente. É essa doença da hiperconectividade que traz, e a gente tem que entregar cada vez mais soluções para esse mundo hiperconectado. E chega uma hora que isso pode levar a um esgotamento, né? De todos, do consumidor, das empresas, da invenção de produtos que muitos vão morrer no decorrer, eles não sobrevivem, vão ficar sempre aqueles que têm mais resistência, resiliência que é normal, e que necessita. Como é que você vê esse mundo hiperconectado? Né? É uma palavra da onda, é hype, mas é complicado, né? Você está sempre hiperconectado. As crianças hoje, minha sobrinha de 2 anos faz mais coisa no celular do que eu. Já nasceu assim. Ela nasceu digital. É impressionante. Ela nasceu digital. Eu vejo de uma forma muito clara. Eu acho que a gente também acha que é algo que a gente não consegue parar, né? Então, pensando do ponto de vista de estratégias, a gente vai estar sempre competindo cada vez por menos tempo. Então, a gente tem que cada vez mais nos municiar da informação para apresentar. Então, tempo passa a ser uma palavra-chave nas estratégias de marketing. Já é, né? Eu acho que aquilo que você tem para demonstrar, a solução que você tem, como você consegue atender esse cliente, ela está sempre cada vez mais rápida, né? Então, quando a gente fala, até você citou o modelo do chatbot, é impressionante e como isso pode ajudar, porque no momento da compra você deixa ele, você pode fazer com que ele vire instantâneo, imediato. Sim. Você tira o fator humano dessa equação, né?
até como você disse, dos tiques no WhatsApp. Então, a partir do momento que ele decidiu... 3 minutos e meio você consegue vender um produto com toda a etapa, indo até a assinatura de contrato no WhatsApp. Então, imagina, e isso que é, se você for pensar bem... Porque tem processo, né? Porque você conseguiu, isso que eu ia comentar, você conseguiu de forma cognitiva desenhar todo esse processo e deixar ele redondo, para que ele, porque são processos, né? E que muitas vezes com poucas variáveis. Isso. Então você consegue desenhar isso de uma forma que seja muito mais simples para o cliente naquele momento final da negociação, da escolha, do sim, que você praticamente padroniza aquilo de uma forma que você dá para ele, você devolve para ele algo que é o mais importante, que é o tempo. Então, só isso já te referencia ali como sendo, numa próxima solução, num relacionamento que você tem com o cliente, algo que ele já vai ter, a sua reputação está montada. Você procura aquela empresa porque ela me economiza o tempo, eu consigo fechar pelo WhatsApp, eu já sei o que eu quero, porque você já tem toda a informação também do ponto de vista do cliente que está hiperconectado, ele viu a sua solução, ele entendeu a dor que ele tinha, ele já sabe o que ele quer, você atende. Posso colocar um ponto? Você Claro. falou uma frase aqui que é bem da tua área, ele viu a solução. E aí a gente vai à comunicação, a marca, a comunicação e a campanha que a gente faz no meio digital. Porque isso é um trabalho bem pesado de algoritmo, de segmentação, porque quando você vende, não é o robô que vendeu, é a campanha do marketing que vendeu. Ele só vai comprar se ele tiver sido impulsionado ali. Impulsionado. É então isso que as pessoas têm que entender. Porque senão só o Google ganha dinheiro. Né? Esse impulsionamento, quando a gente fala o chatbot... E o Google é o meio. É o meio. Então, assim, o marketing tem hoje esse papel, né? Esse impulsionamento de entender esse perfil é o marketing que faz isso. Sim, mas e aí volta tudo que a gente falou até agora. Se você não tiver feito um trabalho, né, de segmentação, se você não tiver informação, se isso não for genuíno e natural dentro da sua empresa, você não vai conseguir fazer um impulsionamento correto. Você vai gastar dinheiro com o Google sem ter o retorno. Então, ali, até pensando em orçamento, e isso pode ser o céu é o limite, você precisa fechar essas casinhas com informação que você tenha que ter, com o seu processo azeitado que te retroalimenta disso, para que você atinja só o público que você precisa, que é o público que vai se beneficiar daquela solução, que precisa ver. Isso. E o tempo é escasso, então, principalmente quando a gente está falando de estratégia B2B, né? Que você tem que ser muito mais cirúrgico, muito mais direcionado. É diferente do varejo, que joga um comercial na TV, que é muito caro, mas ele está de uma forma massivamente atacando esse público. No B2B você não tem primeiro não tem essa verba, geralmente, e também não vai ter essa necessidade, porque você vai perder dinheiro, vai ser zero otimizado. Então, quanto mais inteligência você colocar na sua estratégia, para que você entenda quem é o seu público, segmente ele de forma correta para aquela solução que você está distribuindo, e vai fazer com que ele veja. E aí, o que você conseguir acelerar dentro do processo de vendas, não, e você falou, a gente está falando de tráfego aí, né? A gente está falando das mídias. As mídias hoje têm um papel preponderante, né, nessa estratégia, porque você tem como medir tudo, não falta KPI nas mídias, o CEO, tudo, você mede, e o tráfego é muito importante, mas é o teu alcance em cima da estratégia que você estabeleceu. Aquela caixinha que é aquele produto que eu quero ofertar aquilo. Eu tenho que fazer chegar lá. Então, o robô, ele é simplesmente um meio que está ali para captar o lead. Para funcionar como assistente daquele seu executivo de conta. Exatamente isso. Né? Ele vai fazer aquela parte que pode ser automatizada. Ele pode ser automatizado. Que existe em tudo. E para que eu vou tomar tempo do vendedor se eu posso automatizar? Exatamente. E eu posso deixar ele numa negociação bem mais importante. Todas são importantes, mas assim, mas ele tem uma complexidade, com steps, tem alguns steps que ele vai precisar. Diferente. Tipo, se você precisa do humano, você precisa do cognitivo. Outras não. Então, acho que a inovação e a tecnologia, ela entra nisso. Naquelas que eu não preciso do humano, o que eu posso fazer para escalar esse tema? Exatamente. Né? Para aumentar esse funil. Eu vou ter que ter 5 mil vendedores? Não dá. Fica impraticável. Fica impraticável. Não não tem orçamento para isso, empresa nenhuma. Você não consegue nenhuma. Gerar negócios nesse volume para que justifiquem esse tamanho. Né? Você falou rapidamente durante a tua formação de tarefas e atividades que tinham dentro, que você tocava, você falou das parcerias e das parcerias estratégicas. Hoje a gente não faz mais um produto desde o início, né? Eu venho do início da voz, do dado, que a gente construía o produto. Hoje você tem as grandes marcas aí, quando a gente vai falar de nuvem, AWS, Microsoft, você faz muita parceria estratégica. Esse negócio dentro da jornada
é a saída, é o futuro, porque cada vez mais eu especifico, eu tenho as especialidades de cada área e eu passo a ser um vendedor daquilo, mas orquestrando na minha marca. É um trabalho complicado também, porque eu estou falando de grandes marcas, as big techs dominam. Como é que a gente vê isso dentro das big techs para vender para um mercado, a tecnologia em si? Eu acho que sou um pouco entusiasta desse modelo, Hã? até por estar tocando, né, ter tocado isso. Eu acho que eu não vejo outra forma da gente ser competitivo sem ter alianças e parcerias estratégicas. E eu acho que esse é o futuro, não só na tecnologia. A gente já fala sobre isso em produtos há muito tempo, Uhum. né? A gente já tem grandes exemplos. O mercado automotivo já é assim há Perfeito. muito tempo. A gente tem o mercado de vestuário que já é assim há muito tempo. E você consegue se focar naquilo que você é bom. Então, muitas vezes você tem empresas com gestão de marcas absurdas, né, que não tem uma fábrica, né? Então, ela é boa em gestão de marca, mas ela não é boa em produzir tênis, né? Ou não é a melhor. E isso que ficou muito claro, que fica muito claro também no mercado de tecnologia. Principalmente na necessidade da inovação, vai ter sempre alguém mais inovador em pontos específicos que você, porque ele começou só para fazer aquilo, né? Então, por que não você se parar de gastar o dinheiro ou investir em soluções que você vai ficar como número 2? Faça a parceria com o número 1. É muito mais simples, né? E isso acontece também com as grandes. Não faz sentido hoje, muitas vezes, eu investir um dinheiro absurdo em ter uma plataforma super parruda de cloud, quando eu posso contratar isso com um custo muito inferior e muito mais rápido de alguém que já fez isso há 20 anos, né? Que são os grandes que você mesmo citou. E eu vou focar naquilo que é mais essencial para a minha solução. Então, eu consigo fazer um desenvolvimento de soluções para aquele meu cliente, ou internalizar algo que ele já tem, mas fazer isso via cloud, que eu ganho em mobilidade, eu ganho em rapidez, eu tiro a visão dele. É o famoso outsourcing, né? Eu tiro a visão dele ter que fazer o CAPEX. Então, para ele vai ser muito melhor em termos de solução que aquilo que ele está buscando, se for aquilo que ele está buscando, e eu não preciso ter que investir tudo isso, né? Comprar os equipamentos e etc. Então, eu acredito que para o futuro é essa a ideia. Eu acho que a empresa que conseguir verificar isso e ter mais próxima do ecossistema, buscando sempre, sendo uma vazão muito grande de empresas inovadoras para suas soluções, eu acho que é quem vai estar mais competitivo e vai conseguir crescer mais e mais sustentável. E para a gente terminar, passou tão Não foi rápido, foi rápido. uma aula de marketing aqui. Olha, depois eu vou fazer um resumo A de gente tem que tudo. repetir daqui 2 anos. Vamos repetir daqui a 2 anos, a gente vai falar de metaverso, né? Vamos ver como é que tá. Vamos ver o que a gente Quem vai sabe a fazer. gente vai estar com nossos avatares fazendo um podcast, Seria legal. né? A gente está na Martech, ela é um conceito de marketing e tecnologia, né? Porque eu acho que as coisas não andam sozinhas. E o co é justamente da cooperação. Tá? Não é da consultoria. As pessoas acham que é da consultoria, mas não é. É da cooperação. Porque a gente só consegue, cooperando, que a gente consegue construir. Né? O São as mercado hoje, parcerias. que eu venho muito, que eu digo, do conceito antigo das grandes empresas que se juntavam na agricultura, né? As cooperativas e tal. E eu sempre falo, sempre, em cada post da Martech, nos podcasts meu pessoal que eu comecei a fazer, que ser digital não é opcional. Como é que você enxerga isso? Ser digital não é opcional para você? Eu acho que a gente já passou isso, né? Já. A gente já está inserido nesse modelo. É tudo. A gente não tem alguém que consiga hoje. Eu acho que existem algumas tentativas, a gente às vezes lê isso, né? Algumas comunidades até, principalmente fora do país, e até algumas no Brasil que tentam ser totalmente desligadas, totalmente offline, mas eu acho que dentro do modelo hoje você acaba perdendo muito se você está assim, né? A gente falou tanto sobre isso, você dificulta tanto a sua jornada, né, das coisas que você precisa fazer, das suas necessidades, das suas dores, pelo simples fato de não ser digital. Então eu acho que não é opcional, eu acho que já é uma realidade já há algum tempo e vai Não tem continuar volta. sendo. Não tem volta. Acho que Foguete não volta. tem ré, né? Foguete não tem volta. Eu acho que já foi. Já foi. Esse bonde já foi. Então, deixa teus contatos para o nosso público, né? Quem quiser conversar com o Boldrini, você tem muito conteúdo bacana, que eu acho que dá para dividir. Você quis dividir isso aqui com a gente, que isso é muito legal, a gente conseguir levar esse conceito do marketing. A gente passou aqui, se a gente for pensar do início do marketing até o digital, a gente fez um resumo aqui. Séculos de Não é não? conteúdo. Se a gente pegar todos os livros que for ler, a gente tem um resumo aqui, desde os 4 P's até o que a gente vive hoje. Então, Verdade. como é que as pessoas podem te encontrar? Bom, tô E o disponível. recado que você quiser deixar para o nosso público. Estou disponível no LinkedIn, né? Marcelo Boldrini.
Te agradeço muito por esse espaço, eu acho que é muito legal o que vocês estão construindo aqui, fazendo. Eu acho que quando você fala da colaboração, da parceria, eu acho que esse é um pouco do nosso mundo de hoje, né? A gente não olhar para o outro como sendo um concorrente, porque na prática a gente está aqui, todos nós, dividindo o mesmo espaço, o mesmo céu, e tem oportunidade para todo mundo. Todos somos clientes de alguma forma, todos somos fornecedores de alguma forma, então por que não isso ficar muito mais claro e a gente se ajudar criando essas parcerias e fazendo isso com mais tempo. Então, te agradeço muito, para mim foi ótimo, para mim foi uma aula. Eu acho que a gente discutiu aqui temas super interessantes que sozinho talvez não tivesse pensado e que a gente, né, conversando, a gente vai desenvolvendo um monte de coisa. Mas dois malucos dão certo. Dizem. Né? Não dizem? Gente, esse então foi mais um podcast. Eu quero agradecer a participação do Boldrini aqui. Foi um super podcast, porque marketing é um assunto que encanta, né? Para quem gosta, encanta. E se você gostou, curte, segue a gente está no YouTube, o nosso canal é MartecCo, @MartecCo, e segue e compartilha, porque aqui sempre vai ter conteúdo relevante e que vai ajudar muito você a pensar e a contextualizar.